precisa de um consolador. Se a tempestade me assombra em forma de uma pomba, voas pra mim com amor. Meu amigo íntimo, meu Santo Espírito, me dá sua graça, com amor me abraça, guia meus passos. Amigo íntimo, amigo Espírito, seu olhar me entende, seu amor me esconde, me guarda em seus braços. Amigo Espírito, íntimo, amigo íntimo, amigo Espírito, seu olhar me entende, seu amor me esconde, me guarda em seus braços. Amigo Espírito, íntimo, amigo. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Diante do teu altar me prostrarei hoje aqui. Tu reinas. Rádio Popular, agora são 17h59, 17h59. Uma ótima noite para você que nos ouve no município da Serra, você que nos ouve no Brasil, a todos os nossos ouvintes também de outros países. Com certeza você que está na praça, você que está no comércio, você que está no ponto de ônibus, a você que está aí fazendo a sua caminhada ou até mesmo fazendo a sua ginástica, exatamente porque existe academias populares no município da Serra, então você pode estar usufruindo dessa maravilha, porque é muito gostoso colocar o corpo em forma. Mas antes do seu corpo é muito importante você preparar o seu espírito, porque é através do seu espírito, porque você se fortalece exatamente com a presença de Deus. Agora na Serra são 17h59, 17h59. Nós queremos mandar um abraço a todas as rádios afiliadas aqui ao programa Falando de Jesus, que Deus possa abençoar a todos e também a todas as comunidades que nos ouve através do programa Falando de Jesus. Agora na Serra são 18 horas, na hora da oração do Pai, a hora de agradecer a Deus por mais um dia que até aqui Ele nos tem nos ajudado, fortalecido,
e nos dado esperança para sempre termos um dia melhor. A todos vocês, uma ótima noite. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que nos
seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. A palavra do Senhor se encontra no livro de Provérbios, capítulo 14, a partir do primeiro versículo, diz assim: Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. E o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seu caminho despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Agora, capítulo 12. Volta uma página atrás. Capítulo 12. Versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Glórias a Jesus. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, sábio. No auge da sua sabedoria, ele escreveu o livro de Provérbios, mostrando que a vida do ser humano, ela se constitui na família. O bem maior do ser humano, abaixo de Deus, é a família. É a constituição que Deus criou sobre a terra. Marido e mulher. Quando Deus fez Adão, ele viu que não era bom para ele ficasse só. E ele disse: far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjutora, para que ela o ajudasse na caminhada sobre esta terra. Então Deus viu que não era bom o homem estar só. Então ele fez uma esposa para com ele. O que eu quero trazer nessa noite em relação a isso? Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para a família. Mas Satanás tem transformado A em Z, mudado toda a direção, toda a conduta do que é certo e trazendo o que é profano para dizer que é certo. Esta semana eu vi uma reportagem de um pastor de uma igreja homossexual. Ele entrou no cenário vestido de mulher e disse que não tinha nada a ver. Disse que mulher, para ele, ela lá e ele cá. Invertendo os papéis do valor que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e criou a mulher para ser auxiliadora, adjutora,
companheira. Então Deus viu que havia uma necessidade para o homem ser completa. Então ele fez a mulher, a esposa. A esposa tem um papel fundamental dentro do casamento. Que papel é este? Ela tem que estar como o marido e vice-versa, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem, vamos dizer, homem e mulher, não produz a justiça de Deus. Então o casamento entre um homem e uma mulher tem que ser algo voltado para Cristo, na direção de Deus, para que o casamento venha a ser perfeito, para que nada venha intrometer dentro de um relacionamento, há necessidade de o amor em Cristo Jesus em primeiro lugar. Porque quando o amor está entre o marido e a esposa e o marido, pode haver falha. Mas se o amor principal está em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, é Ele que nos conduz por onde quer que andarmos, é Ele que vai conduzir o nosso casamento, a nossa família, a nossa estrutura, o nosso alicerce está dentro da nossa casa. Sabemos que as lutas que se levantam no mundo, no nosso trabalho, nas dificuldades, mas quando você chega em casa, você tem que ter paz. Você não pode trazer os problemas do trabalho para dentro da sua casa. Ali é o teu refúgio, ali é o teu descanso, ali está a tua alegria, ali estão os teus filhos, a tua esposa, o teu marido. Então é um momento a qual a igreja, que se chama de Cristo Jesus, a igreja, nós, corpo de Cristo, cada um de nós somos uma igreja e temos que dar testemunho disso. Então temos que chegar trazendo paz para o nosso lar. Saiba filtrar o que chega do seu trabalho para não chegar na sua casa. Filtra tudo isso para que não venha contaminar a sua casa. O seu lar é algo precioso demais. Abaixo de Deus, o que é mais precioso é a sua família, a sua casa, a sua esposa, os seus filhos. Então a palavra se inicia dizendo, no versículo 14, capítulo 14, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O que significa isso? Quando há pensamentos adversos, um pensa de uma forma, o outro pensa de outra, vão entrar em choque todo o tempo. Mas, se os dois estiverem ligados com Cristo Jesus, num só Espírito, num só Senhor, num só corpo, a igreja vai ser edificada. As igrejas, tanto o marido quanto a esposa. Então, o casamento vai ser edificado em Cristo Jesus. Então, não vai haver adversidades entre o casal, entre o casamento. A Bíblia mostra como ser bom marido, a Bíblia mostra como ser boa esposa, a Bíblia mostra como ser bom filho, como ser bom patrão, e assim é um leque de coisas. Então o Senhor mostra como nos portarmos como marido e mostra às esposas como se portar como esposas. Pois o mundo jaz no maligno. Então, se você não tiver um elo forte dentro do teu lar, dentro da sua casa, as coisas que vierem de fora, elas vão atingir o teu lar, a tua família, e vai destruturar o teu casamento. E Deus não quer isso. Deus quer que você esteja fundamentado na sua palavra, para que nada que venha do mundo possa atingir a família, a instituição de Deus. A instituição de Deus, ela é preservada quando nós damos crédito à palavra de Deus. Então, mulheres, serem sábias, edifica a sua casa, porque a tola, ela derriba a sua casa com suas próprias mãos. Então, saiba conduzir o seu lar, não use na força do seu braço, não entre em contenda com seu esposo, tenta apaziguar todo momento, da mesma forma o marido, não entrando em choque, em contenda,
Porque o diabo quer isso, ele quer contenda, ele quer discórdia, ele quer destruição. E uma casa fundamentada, uma casa alicerçada, são filhos crescendo no alicerce de Cristo Jesus. São filhos abençoados, filhos que não vai ver o pai e a mãe brigar. Eu vi já testemunhas disso. Crianças dizendo, homens feitos, falam assim, ó, em toda a minha vida eu nunca vi o meu pai e minha mãe brigar. Como tem um casal que se remembrou agora a igreja, que eles estão indo na igreja de Magé, eles são um exemplo. E os próprios filhos falaram para nós, eu nunca vi o meu pai falar alto com a minha mãe, nem ríspido com ela. Então eu tive uma base do que é um casamento, me espelhando no casamento dos meus pais. Então, hoje em dia, o casamento tem que ter amor, confiança, fidelidade. O amor ele tem que ser de uma forma tremenda dentro de um casal. Mas, para que nada venha entrar dentro do casal, dentro da família, os dois, ambas as partes, têm que buscar o Senhor de todo o seu coração. Porque quando Cristo Jesus está na relação, nada que vier vai abalar este casamento. O que faz que um homem e uma mulher não traia no seu casamento? Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, acima da esposa, acima dos filhos, nós não vamos querer de maneira alguma envergonhar o nome do nosso Deus. Então nós não vamos permitir isso. De vice-versa, as esposas da mesma forma. Não vai querer envergonhar o nome do seu Deus. Então isso mantém um casamento firme, em que não haja nada lá fora que possa penetrar neste casamento. Porque Cristo é o alicerce do fundamento desta igreja, que é a sua casa. Então é necessário buscar o Senhor de todo o teu coração. Haverá tempos de aflições, lutas e adversidades. Hoje, antes de sair de casa, chegou uma senhora, bateu na porta lá de casa, falou que tinha comprado o terreno de trás, perto da minha casa, que dá uma divisão. Só que no meu terreno, ele tem uma cerca de arame farpado. E essa cerca de arame farpado, ela veio falar comigo sobre um muro. Como poderia ser feito, de que forma, né? Se eu ia fazer o muro, se ela podia fazer. Eu falei, olha, o certo é eu fazer o meu muro e você fazer o seu muro. O certo é esse. Mas a gente pode entrar em um comum acordo. Aí ela foi, o marido ligou para o rádio dela, naquela hora ali, e falou, bêbado, xingando, falando coisas terríveis sobre ela, falando dela ali em relação a ele e ela. E ele falou assim, ela falou para ele assim, ó, estou falando aqui com o rapaz aqui da casa aqui, ó, não tem tempo para falar com você não. Pum, desligou o rádio. Aí eu olhei aquilo, eu poderia dar uma palavra para ela. Ela falou que estava caminhando na igreja, e aquele casamento já estava por um fio. Porque ele já batia nela, fazia isso, fazia aquilo. Eu não falei nada. Eu falei, ó, hora de decisão, hora de oração. Não tome decisões precipitadas, mas ore ao Senhor. Então, naquele momento ali, eu poderia falar mais coisas. Mas o tempo não me coube, porque eu tinha que vir para cá. Então, me prendeu um certo tempo ali. Mas eu falei para ela assim, falei, olha, com você dá para se conversar. Mas com teu marido, não há condições algumas de falar. Se ele vier falar comigo nessas condições, eu vou dar as costas para ele. Porque não é ele que está falando. Satanás está usando a vida dele, não tem como eu falar com ele. Então, uma situação, ela soube contornar a situação, mas o casamento está destruído, está fragilizado, e está numa denominação chamada igreja. Como pode isso? Como pode estar dentro de uma instituição chamada igreja, e a igreja não sabe como lidar com a situação? Então, o pastor falou para ela, que num determinado momento a vida dela estava assim, e o Senhor botou a mão para mudar a vida dela, e agora botou outra mão para mudar a vida dela. Mas que mudança é essa? Então, meus amados, casamento é muito sério. Família é muito sério. Pois o que estamos vivendo hoje, nos nossos dias,
é para destruir a família. E destruindo a família, ela deslacera um lar inteiro. Tanto os filhos, quanto a esposa, quanto o marido. E enfermidades entram dentro da família por conta disso. Então, mulheres, serem sábias. Vou ler mais ou menos o versículo 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba a sua casa com as suas mãos. Edificar a casa é alicerçar a sua família na rocha que é Cristo Jesus. Alicerçar a sua casa fala de fundamento. O fundamento da sua casa tem que estar em Cristo Jesus. O homem da mesma maneira, ele tem que saber edificar a sua casa, conduzir a sua família, pois naquele grande dia teremos que dar conta ao Senhor, primeiramente pela nossa família. Homens, cabeças, temos que dar conta da nossa família, dos nossos filhos, da nossa esposa. Então temos que prestar diante do Senhor, aqui está, Senhor, a minha família. Então temos que ser exemplo no nosso lar. Temos que saber edificar a nossa vida. E o Senhor quer que nós venhamos aprender um pouco mais com as dificuldades. A dificuldade vem, aí eu vou achar que eu vou resolver com o meu pensamento. Não, eu vou fazer assim. Não, peraí, eu vou fazer desta forma. Eu não vou suportar, eu vou lá e vou falar isso, isso e isso. Pronto para ouvir? Tardio para falar, tardio para se irar. Pois a ira dos dois, ambas as partes, não vai produzir a justiça de Deus. Porque quando os dois estão alicerçados e um sai da graça, o outro sustenta em Cristo Jesus, no momento certo ele vai dar uma palavra, a qual o outro também, que está edificado, vai se conscientizar. É mesmo, meu irmão, me perdoe por ter falado isso, por ter feito isso. Não era desta forma que eu tinha que agir, mas se me perdoe. Então, se os dois estiverem edificados, a probabilidade de haver contenda, racha, é muito pequena. Mas se houver, um dos dois tem que estar edificado. Porque a palavra de Deus fala que os dois, ambos, andam juntos. E se um cair, o outro levanta, sustenta para caminhar sobre esta terra. Então há necessidade de guardarmos o nosso lar, a nossa família, a nossa casa. Pois a obra de Satanás tem crescido cada vez mais. Eu conheci um rapaz no hospital que eu trabalhei, no Hospital Balbino, e ele estava ali internado por um tratamento de HIV. E a esposa foi lá visitá-lo, mas antes que ela chegasse, ele falou para mim e para outros, falou assim, não fala o problema que eu tenho para ela. E aí eu falei para ele assim, você tem noção do que você está fazendo? Você está matando a sua esposa, você está matando a sua família, você tem um vírus do HIV, você está aqui internado para tratamento, a sua esposa, ela nem sabe se está contaminada ou não. Você não foi homem suficiente para dizer para ela, pequei, errei contra o Senhor e contra ti. Você tem noção da gravidade do que você está fazendo? Você está matando uma mulher sem saber do que se trata. Daqui a pouco ela cai enferma também. E quando ela descobrir, como será? Então, meus amados, é terrível. Então o diabo tem trazido situações e lutas para dentro do lar, para destruir a família. Então este homem, eu falei com ele duramente, não tinha meias palavras para usar com ele, que Jesus cura, salva, liberta, nós sabemos disso. Eu falei, existe um Deus que cura, existe um Deus que liberta,
Existe um Deus que transforma e pode transformar a sua vida. Mas é necessário você cumprir com um papel fundamental: amar ao próximo como a ti mesmo. E o mais próximo de você é a tua esposa. Como pode você contaminá-la e ficar calado? Ficar nesta condição e não fazer o que o Senhor manda? Ame a sua esposa, converse com ela, exponha para ela a sua situação. Dobre o teu joelho e fala com Deus, porque Ele vai te ouvir dos altos céus. Ele vai ver a tua condição. E Ele diz na palavra dEle, que dos teus pecados não me lembrarei mais. E o Senhor te curará, e nem permitirá que a enfermidade entre na sua esposa. Mas se você conduzir a sua vida dessa forma, você vai se matar fisicamente e morrer espiritualmente. E a sua vida, você vai parar no inferno. E vai pagar muito caro pelo que você está fazendo. Agora, a sua esposa, ela vai sofrer a consequência do seu ato. Então, da mesma forma que a esposa edifica a casa, o esposo também edifica a sua casa. É necessário edificarmos a nossa casa todos os dias. Não somos dono da verdade. Maridos, esposas, não somos donos da verdade, mas a verdade é Cristo Jesus. Ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é necessário todos os dias edificarmos a nossa vida em Cristo Jesus. É necessário. Versículo 2: e o que anda na sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia do seu caminho despreza-o. O que anda em sinceridade teme ao Senhor. Então, tem que haver sinceridade dentro de um relacionamento, de um casamento. Por que tem que haver a sinceridade? Porque Cristo Jesus é sincero contigo. Ele diz na sua palavra: se andar por este caminho, certamente viverás. Mas se andar por este caminho, certamente morrerás. Então, é necessário haver a sinceridade dentro do lar, entre a esposa, entre o marido. A comunhão, ela tem que ser plena, pois Satanás está como um leão, rodeando a nossa volta, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Que não venhamos ser alimento para Satanás. Nem vamos envergonhar o nome do Senhor. Pois o nome do Senhor é muito precioso. Entenda isso. O nome do Senhor é mais precioso do que o casamento, do que os filhos, do que a esposa, do que o marido. Quando você preserva o nome do Senhor de todo o teu coração, Ele preserva o teu casamento, Ele preserva a tua família, Ele guarda o teu deitar, o teu levantar, Ele guarda os teus filhos, porque bendito o fruto do vosso ventre. É bendito o fruto, os teus filhos, é bendito. Mas, se errarmos, se conduzirmos a nossa vida com a nossa vã maneira de viver, andarmos segundo a nossa vontade, segundo o nosso coração, vamos errar, vamos falhar, e consecutivamente os nossos filhos vão errar também, porque eles vão se espelhar nos pais. Antes de eu conhecer Cristo Jesus, de eu conhecer a palavra de vida eterna, eu era católico. Eu segui os passos do meu pai. Mas muita coisa que eu via de errado nele, não aceitava. Achava errado.
Mas uma coisa, gente, no mundo, ninguém tem poder de mudar a si próprio, se não for a palavra de Deus para nos moldar segundo o caráter dele. Então eu falei assim para mim, nunca vou fazer isso. Realmente não fiz. Mas eu fiz outras coisas que não agradou. O meu primeiro casamento, eu casei na igreja católica, casei achando que era o certo. Falei assim, minha vida vai ser assim, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Mas sem a palavra de Deus, o casamento durou 11 anos. E foi por ralo. Por quê? Porque a minha vida não estava fundamentada em Cristo Jesus, que é o cabeça da família, é o cabeça da relação. Como poderia um casamento sustentar diante disso? Erros de um lado, erros de outro, erros da parte dela, erros da minha parte, força do braço, resolvendo nunca agredir. Nunca levantei a minha mão contra ela. E meu pai, ele levantou a mão contra a minha mãe muitas vezes. Isso eu não fiz, porém outras coisas eu fiz. Então, mostrando que quando nós estávamos no mundo, sem Cristo Jesus, é difícil. Essa semana eu vi uma senhora chorando no hospital, chorando. Uma senhora que tinha aproximadamente seus 60 anos, mais ou menos, e ela disse que ia fazer 45 anos de casado. E estava com o marido, ela mora em Salvador, e estava com o marido internado no andar com câncer. E ele, parece que era mais velho do que ela, 10 anos mais ou menos, e estava maltratando ela. Ela veio para o Rio para cuidar dele no hospital, ajudando lá no hospital, no que poderia. E ela disse que ele estava maltratando, xingando ela de tudo quanto é nome, no frente das pessoas, maltratando ela. Na hora do almoço, eu estava almoçando, ela estava sentada de frente para mim. E eu vi aquilo, eu falei assim, filha, tem de bom ânimo. Jesus Cristo venceu o mundo. Não olhe para o teu marido como adversário, nem deixe que as palavras que ele disse entrem no teu coração. Mas olhe para ele como uma vida que está sendo usada por Satanás. Porque a palavra de Deus fala que nossos maiores inimigos seriam da nossa própria casa. Quando a família não estiver plena em Cristo Jesus, quando a família está alicerçada em Cristo Jesus, na rocha, na palavra, não vai entrar esse tipo de choque. Mas quando um não está alicerçado, que está no mundo, e outro está, as adversidades vão acontecer. E ela falou assim, eu tenho buscado tanto a Deus. Eu falei, então busque mais a te fortalecer, para que as palavras que ele tenha lançado contra você não venham te ferir, mas lute contra o adversário da sua alma, que é Satanás, que está por trás da vida dele, que está matando ele em cima de um leito do hospital, durante de uma enfermidade, e você com todo o amor e carinho, está cuidando dele, está fazendo o teu papel. Glorifique a Deus você, pois você está cumprindo o segundo mandamento, resumido dos 10. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. E você está honrando Deus. Você está cuidando do teu próximo, que é o teu marido. Então Deus vai te honrar. Fica tranquila. Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. Então, tenha paz no teu coração. Ouça isso como refrigério, para que você venha a lidar com ele agora, quando você subir, de uma outra maneira. E ela agradeceu. Então, meus amados, Satanás ele tem dividido os lares, com palavras, com enfermidades, com dificuldade financeira. Quando fala que a mulher sábia edifica o seu lar, ela não tem que trazer prejuízo para o seu lar, mas ela tem que trazer lucro. Ela tem que ser sábia no falar,
tem que ser sábia na compra, tem que ser sábia em qualquer circunstância da sua vida. Como lidar com o marido e com os filhos. Não haja parcialmente, haja justamente por Cristo Jesus, mas com amor, com carinho, cada um no seu lugar, marido no seu lugar, filho no seu lugar, esposa no seu lugar, filho no seu lugar. Então, se ambos respeitarem as suas posições, o casamento vai ser abençoado. Pois o Senhor, Ele fez a mulher. Ele viu que para o homem não era bom estar só e fez a adjutora. Ele poderia ter tirado um osso da cabeça, do pé, da mão, mas não tirou. Tirou da costela. Por que tirou da costela? Por que não tirou do pé? Para que o homem não pisasse ela. Para que o homem não viesse usar ela como um apoio somente para o seu pé. Por que não tirou da cabeça? Porque dentro de um lar não há duas lideranças, somente uma. Cristo Jesus é o cabeça da família, mas quem responde pela família é o marido, é o cabeça, é ele que responde. A esposa está como auxiliadora, adjutora, não é desmérito essa posição. A mulher sábia edifica o seu lar. Quando ambos andam juntos, porque o Senhor tirou o osso da costela? Para andarem juntos. Juntos. Porque se um cair, o outro levanta. Então o Senhor dá toda a estratégia para vencer Satanás dentro do nosso próprio lar. Então há momento de falar, há momento de se calar. Em Provérbios fala que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de você ouvir. E vai chegar um tempo de você falar. Mas não fale segundo a razão do teu coração. Fala segundo a Escritura. Porque a Escritura é que vai conduzir a sua vida. Amém? Versículo 12 para fechar. Capítulo 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente Amém, amém. Glórias a Jesus. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. O osso ele tem que ter sustentação. Quando os ossos apodrecem, eles se quebram. Frágil. Então, se o Senhor tirou uma costela, que é uma parte do osso, que fez a mulher tem que ser um canal de bênção para o marido, para que o marido venha estar fortalecido os seus ossos. Ou seja, a mulher tem que fazer o que está escrito na palavra de Deus. Fazei conforme nela está escrito. Não haja segundo o seu coração. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a Bíblia relata que o varão, o homem, ele pode entregar a sua vida somente pela sua esposa. Não pelos filhos, mas pela sua esposa, ele morre por ela. Porque Cristo, ele deu a sua vida pela igreja. Igreja é símbolo da mulher. Então, é necessário que nós, a cada dia, viemos aprender mais do Senhor, através da palavra, para bloquear os dardos inflamados de Satanás contra a nossa casa e a nossa família. E a nossa casa, a nossa família, é a instituição de Deus. E preserve esta instituição, o seu lar,
a sua família, os seus filhos. O pastor me deu um bilhetinho que fala assim, não é Provérbios, é Eclesiastes 3. Amém. Tempo para tudo. Glórias a Jesus. Então, meus amados, é necessário a família estar edificada em Cristo Jesus, pois haverá tempos a qual Satanás vai tentar de todas as maneiras para tirar cada um da presença do Senhor, usando mulheres lá fora, usando homens, usando situações adversas para tentar eliminar o seu casamento. O diabo, ele sabe do que está sendo falado, mas ele não sabe o teu pensamento, o teu coração. Então, quando algo acontece dentro da tua casa, que há uma discussão, um bate-boca, e que ambos vão dormir, e no dia seguinte, cada um vai para o seu trabalho, o diabo prepara uma situação para o marido e uma situação para a esposa. Uma pessoa que vai chegar lá para aconselhar, vai ser uma pessoa para... Essa semana mesmo, teve uma colega de trabalho, é uma tenente, até me perseguiu no trabalho, né? Em questão de trabalho, tentando, né, me prejudicar. Mas o Senhor me colocou naquele dia, verificando pressão do lado dela, ela fazendo as anotações, e a gente conversando ali, né? Eu mostrando para ela algumas coisas que estavam acontecendo no mundo, né? Mostrei a questão do celular ali e tal. E ela me deu ouvido, né? E foi ouvindo. Daqui a pouco ela abriu o coração e falou o que estava acontecendo lá no trabalho. Uma luta que estava se levantando contra ela. Olha como é que é as coisas. Antes ela estava me perseguindo. E aconteceu de outras pessoas estarem perseguindo ela. E aí eu falei para ela assim, calma. Não deixe o teu coração afligir por isso. Fica tranquila. Deus está no controle de todas as coisas. Aí eu sei. Sabe? Se soubesse, não estaria dessa forma. Aí fui pregando para ela, mostrando ali, assim, assim, ó, faz assim, 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 dando passo a passo como ela tinha que ser, como tinha que proceder. E fui pregando para ela. Foi um dia todo de conversa. Pregando para ela, mostrando. Ela foi abrir o casamento, como é que estava. Está assim, está assado. Ele sai, quer sair, quer fazer aquilo, quer ir para a rua, quer ir beber com os amigos e tudo mais. Eu falei, olha, a mulher sábia, lembrei dessa palavra. A mulher sábia, ela edifica o seu lar. Não bate de frente, não fale. Ore ao Senhor e peça, Senhor, traga meu marido para casa. Não importa como, Senhor, mas traga-o para casa, sã e salvo. Para que nada no mundo venha afligir ele, ou que ele venha abalar o nosso casamento, a nossa instituição. Eu falei para ela isso. E ela foi e fez desta forma. E eu falei para ela assim, ó, eu vou te dar um CD para você ouvir. Quando você estiver em casa, você põe e vocês vão ouvir. Ah, ele já foi da igreja, ele já foi evangélico, está desviado. Então, ele vai ouvir uma palavra dura. Você não conhece a Escritura, mas ele deve conhecer alguns versículos. Então, o que vai ser falado ali vai tocar no coração dele e vai mudar esta situação. Então, ela foi e fez conforme eu falei com ela. E ontem, quando eu estive com ela, ela falou assim, Amaury, eu saí daqui em paz. Eu não estava dormindo. Eu estava tomando medicamento antidepressivo. Eu não estava conseguindo dormir. E quando eu acordava, já acordava agitada. Então, eu consegui dormir uma noite como eu nunca dormi na minha vida. Dormi bem. No dia seguinte, estava com meu marido. E o Senhor não impediu, o Senhor impediu ele de ir para a rua. Colocou ele enfermo. E quem cuidou dele? Fui eu. E ele ficou bem. E aí a gente sentou para conversar. E eu falei para ele, poxa amor, não gostei disso. Eu acho que não é certo você sair para beber assim, tal, é perigoso. Aí ela, não meu amor, eu entendo isso.
eu realmente errei e não vou mais sair. Eu vou ficar contigo em casa. Então, ela só glorificou a Deus. Eu falei, você só conheceu uma partícula do poder de Deus. Quando você conhecer esse Deus fielmente, Ele vai cumprir cabalmente na sua vida, no seu casamento. Então, meus amados, eu quero deixar isso para a igreja. Me perdoe, eu passei do horário, mas o Senhor me impulsionou. Eu não tinha mensagem para pregar, para trazer, mas o Senhor me impulsionou diante dessa situação que eu passei aí, né, com essa moça, né, lá na porta de casa, mais essa amiga de trabalho, né, e essas situações todas que vieram. Mas isso tudo que nós passarmos nessa terra tem que trazer como aprendizado para as nossas vidas. Tudo que nós viemos tanto de ver de bom e de ruim, nós temos que trazer aprendizado para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela nos conduz para a vida eterna. Então, sem ela, o mundo anda desta forma que eu falei para vocês, dessa colega de trabalho. Mas se andarmos na palavra, como fala, se andarmos na luz, como na luz Cristo está, temos comunhão com o Senhor e também com os irmãos. O irmão mais próximo é a nossa esposa, é o nosso marido. Amém? Que o Senhor nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus. Pastor Elvis, perdoa. Amém, igreja? (18h46), 18h46. Desde já quero agradecer também aí os irmãos, né, do Rio de Janeiro que estão fazendo parte do programa Falando de Jesus, trazendo mensagem exatamente para nos edificar, mensagem para nos corrigir. Sabemos que somos imperfeitos, estamos sempre procurando a perfeição, exatamente corrigindo os nossos erros. E não tem melhor professor, não tem melhor instrutor, não tem melhor pessoa para nos ajudar, exatamente é Jesus. Pessoa realmente, através da sua palavra, usando os seus mensageiros, de uma forma carinhosa, de uma forma simples, de uma forma meiga, para nos explicar, para nos orientar. Realmente sabemos que cometemos muitos erros do passado, mas, como diz o irmão Amauri, né, as coisas passadas ficaram para trás. O mais importante é reconhecermos o erro, pedir perdão a Deus, levantar a cabeça para que possamos alcançar uma grande vitória. A todos vocês que nos ouvem, uma ótima noite, e eu peço desculpa a você, como o irmão Amauri pediu. A nossa transmissão ela vem do Rio de Janeiro, né, mensagem, então nós ficamos acompanhando aqui para você ouvir atentamente. A todos vocês que estiveram conosco, eu convido você amanhã, a partir exatamente das 17h40, para estarmos mais uma vez aqui junto no programa Falando de Jesus, para mais uma palavra abençoada para a minha vida e também para a sua vida. Neste momento, vamos estar desfazendo a nossa rede do programa Falando de Jesus para todo o planeta Terra. Atenção, emissoras de rádios interligadas.